Glória a Deus. Pastor William, amigo e colega do Conselho de Pastores, né? E irmão nosso. Deus te abençoe. Amém. Boa noite a todos. Paz e graça. Bispo. Quero agradecer a vocês a oportunidade de estar aqui, bispo, pastor. É pastor ou é bispa também? Pastora Arminda. Agradecer a vocês a oportunidade de estar aqui compartilhando. Meu nome é William, sou casado com Eunice, 22 anos. Meu filho Rafael, primogênito, está aqui. A gente tem mais um, Mateus, que não pôde estar aqui hoje. Para a gente é um privilégio. Para a gente é um privilégio estar aqui com vocês, uma parte da família de Deus. Obrigado por abrir a porta da sua casa e permitir que a gente entrasse na sua sala, na sua cozinha e preparasse a mesa do Senhor. Eu tenho certeza que o Senhor tem um banquete para você. Às vezes, o banquete é arroz e feijão e a gente não enxerga isso. Mas às vezes o banquete ele vem com a picanha, com a feijoada, às vezes vem até com croissant e canapés. Para cada um, o Senhor apresenta o banquete de uma forma diferente. Para cada um, o Senhor apresenta um tipo diferente de alimento. E nessa noite, é ao seu coração que o Senhor quer falar e ministrar esse banquete à mesa dele. Sabe, eu vim aqui como um profeta de Deus para liberar e destravar algo na vida de vocês. Eu não sei o quê. Eu só sei que o Senhor quer falar ao coração de algumas pessoas aqui nessa noite. Eu fiquei muito feliz quando o bispo fez o convite, o bispo abriu essa oportunidade, e eu e a Eunice, a pastora Eunice, nós somos fundadores do Ministério Mesa, do Ministério de Apoio, Ministério de Missões, Apostólico e Profético, de apoio à igreja. E o Senhor nos deu a oportunidade de, mais ou menos 2 anos atrás, publicar esse livro, Como nos Dias de Noé. Sabe, um dia, fazendo minha meditação lá no Mateus, passando pelo capítulo 24, quando me deparei com Jesus falando que os últimos dias seriam como os dias de Noé. E a partir dali o Espírito moveu no meu coração para que eu colocasse no papel aquilo que ele tinha ministrado para mim, para compartilhar com os irmãos. Então o bispo me deu a oportunidade de estar aqui para poder, além de ministrar, apresentar todo o valor de venda desse livro. Ele é destinado integralmente a missões. A gente não fica com nenhum valor. Então eu trouxe alguns exemplares, se você ao final quiser comprar, você vai estar apoiando os trabalhos que nós apoiamos. Agora eu também trabalho contra mim, que não é contra mim. Eu trabalho para o reino. Então eu vou deixar livros com o bispo ali na livraria. E aí, se você deixar, não puder hoje ou depois quiser comprar, você vai estar apoiando as obras que essa casa apoia em missões e seus missionários. Então sinta-se livre. Só entenda uma coisa. Algo do que nós passamos nesses 2 últimos anos está aqui dentro. E é algo que Deus falou comigo há 4 anos atrás. 5 anos atrás. O que nós estamos vivendo hoje, parte, tem aqui. Então, se você quer entender os últimos dias, os últimos tempos, o que Jesus quis dizer que os últimos dias seriam como os dias de Noé, aqui tem um pequeno destrinchamento, lá de Gênesis 6, de como eram os dias de Noé e o que ainda está por vir para nós. O livro não é grande, o livro é fácil de leitura. E ao mesmo tempo que você ajuda em missões, você edifica o seu espírito, edifica a sua vida e o seu crescimento espiritual. Amém? Tem alguém aqui fazendo aniversário hoje? Essa semana? Aqui, meu irmão. Deus abençoe. Amém, que o Senhor abençoe.
Bem, abra sua Bíblia no livro de Gênesis, por favor. E vou te dar a oportunidade agora de você ser profeta sobre a vida do seu irmão. Quem já abriu, amém. Quem não abriu, espera só um pouquinho. Olha aqui para mim. Você vai fazer assim, pega esse dedo aqui de profeta, assim, tá vendo? Sim. Agora olha para o seu irmão. Com esse dedo apontado para ele. Sim. Agora seja profeta e fala assim: meu irmão, o Senhor hoje vai pegar. Sabe quem? Sou eu mesmo. Sou eu mesmo. Mas Deus é bom, Ele vai te pegar também. Porque Deus é Deus coletivo, né? Ele é 3 em 1. Então nem Ele é sozinho. Então Ele vai pegar você, vai me pegar, vai pegar o bispo, vai pegar a pastora. E Ele vai fazer algo grande nas nossas vidas. Eu creio nisso, amém? Gênesis capítulo 15, a partir do verso 1, do versículo 1, diz assim: passados esses acontecimentos, o Senhor falou a Abrão, por intermédio de uma visão: não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, e grande será a tua recompensa. Contudo, Abrão declarou: ó Todo-Poderoso Senhor meu Deus, de que valerá uma grande recompensa se continuo sem filhos? Eliezer de Damasco é quem vai herdar tudo o que tenho. Tu não me concedeste descendência, e por esse motivo, um dos meus servos, nascido na minha casa, será o meu herdeiro. Então, imediatamente lhe assegurou o Senhor: não será Eliezer o teu herdeiro, mas sim filho gerado de ti. Filho gerado de ti mesmo será o teu legítimo herdeiro. Então o Senhor conduziu Abrão para fora da tenda e orientou-o: olha para os céus e conta as estrelas, se é que o podes, e prometeu: será assim a tua posteridade. Abraão creu no Senhor e isso lhe foi creditado como justiça. Agora, lá para o Evangelho de Lucas. Lucas capítulo 15, versículos de 8 a 10. Amém? Vamos falar sobre a parábola da dracma perdida. Ou ainda, qual é a mulher que, possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende uma candeia, varre a casa e a procura diligentemente até encontrá-la, e tendo-a achado, reúne suas amigas e vizinhas e proclama: alegrai-vos comigo, porque agora achei minha dracma perdida. Eu vos asseguro que de igual modo há grande júbilo na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Sabe, ultimamente eu ando gostando de ministrar 2 textos que parece que não tem nada a ver um com o outro. E eu sempre falo a mesma coisa: os pastores que ficam escutando, eles pensam assim: agora eu quero ver esse doido sair dessa encruzilhada que ele mesmo arrumou. Eu vou começar pela dracma perdida. É um conjunto de 3 parábolas que na verdade é uma só. É uma história só, sobre 3 perspectivas diferentes. É a ovelha perdida, a dracma perdida e o filho pródigo. Que na verdade daria para ser 4, né? Porque tem o irmão do pródigo. A primeira ovelha perdida está falando daquela pessoa que está caminhando com Deus, mas que ao longo do caminho, no caminho ela se perde. Presta atenção, a ovelha perdida é aquele que está andando com Cristo, aquele que está na igreja, mas nos afazeres da igreja, nos afazeres do reino, ele se perde por algum motivo. Ele está no caminho, e nesse caminho de retorno, muitas vezes ou outras vezes para o pasto, para as fontes de águas, ou de retorno ao aprisco, ele se perde no meio do caminho. A parábola da dracma perdida
É a parábola da pessoa que está dentro do aprisco, é aquela que está dentro da igreja, ela não saiu da igreja, mas ela se perdeu dentro da casa. Ela foi perdida dentro da casa. E o filho pródigo é aquele que deliberadamente resolveu sair. A ovelha e a dracma, teve alguém que foi atrás, mas o filho pródigo não foi. O filho pródigo, ele saiu com as próprias pernas, ele buscou um caminho, e se ele buscou o caminho, ele abriu um caminho, ele sabe o caminho de volta. Então, atrás de filho pródigo, Deus não vai. Ele só toca o coração. O pai ficou na varanda, ansiosamente esperando pelo retorno do seu filho. Todos os dias ele ia para lá, até o dia que ele avistou o caminho onde o filho retornou. A dracma perdida, ela lembra muito o irmão do pródigo. Ela está dentro de casa e por algum motivo ela está perdida. Por algum motivo nós, dentro da igreja, as coisas vão acontecendo na nossa vida, as intempéries, as lutas, as dificuldades, as pressões, os medos, as incertezas, as adversidades, ou até mesmo o ativismo dentro da igreja, nos faz se perder. Eu sei que em português não está certo, nos faz se perder. Mas é para você entender que dentro da igreja nós somos capazes de nos perdermos aqui dentro. No meio das atividades da igreja, ontem teve aqui um evento lindo das mulheres. Vi as fotos. Parabéns às mulheres, diga de passagem. As mulheres estão dominando o mundo, porque as mulheres fazem acontecer, e a gente fica meio que chupando o dedo, e quase sempre é o dedo menor aqui, né? No meio de tantas atividades, a gente tem o costume de se perder. E isso é normal, porque o ativismo da igreja, ela costuma nos tirar do foco daquilo que Jesus nos chamou para fazer. E a gente vai fazendo achando que está agradando a Deus, e Deus vai falar assim, parei só um pouquinho. Não estou falando do evento de ontem, viu? Ei, para aí só um pouquinho. Vamos corrigir essa rota? É importante a gente ter esse entendimento. Quem é líder dentro da igreja, é importante ter esse entendimento. De que existem dracmas perdidas aqui dentro. Talvez o perdido seja até você que está me olhando agora com essa cara de assustado. Achando que está abafando no reino. Por que eu falo isso? Eu falo isso com autoridade de quem já experimentou isso inúmeras vezes. Sabe, a dracma, ela faz parte de uma tiara. Essa dracma perdida, ela faz parte de uma tiara. Por que a mulher ficou tão desesperada quando perdeu? São 10 dracmas, não é isso que fala? 10 moedinhas. Essas 10 moedinhas, elas compunham... Lembra daqueles filmes que a gente assistia da época? Que as mulheres usavam uma tiara cheia de moedinha pendurada? É aquilo. As 10 dracmas significavam o quê? Que quando o pai ia dando a dracma para a filha, à medida que ela ia crescendo, que quando completasse as 10, ela estava apta para as bodas, ela estava pronta para casar. Ela tinha maturidade, e as dracmas, aquela tiara, inclusive, era o dote a ser entregue para o pretendente, para o noivo. Na hora que fosse feito o acordo, era aquilo que era entregue. Então, quando ela recebeu as 10 dracmas, ela ficou feliz, porque ela estava pronta para casar. Eu sei que na nossa cultura de hoje, quando fala assim que está pronto para casar, meio mundo arrepia. Inclusive faz um silêncio mortal.
Casamento é tão importante. Casamento é tão importante e a gente precisa ter essa consciência dentro da igreja, que a eternidade será o casamento da noiva com o noivo. O encontro da noiva, o encontro da igreja, sem ruga, sem mácula, perfeita, adornada, coberta com seu vestido de noiva, com os atos de justiça dos santos, clarificada pelos atos de santidade dessa noiva. Isso vai ser o encontro nos céus. Vão ser as bodas para viver a eternidade com Ele. Nós falamos que ansiamos, mas como igreja a gente tem se perdido no conceito de entendimento do que é casamento. A importância, o meu casamento, o seu casamento, ele é um reflexo do casamento de Cristo com a sua noiva. Eu como pai, eu sou um reflexo de Deus como pai. Você mulher, como esposa, é um reflexo da igreja do Senhor aqui na terra. E nós como filhos, somos um reflexo de filhos de Deus aqui nessa terra. Então a importância de nós entendermos isso. Por isso que a mulher ficou tão desesperada. E muitas vezes na Bíblia a mulher, ela pode ser profeticamente interpretada como um tipo de igreja. Então, como igreja, a gente tem muitas dracmas perdidas aqui dentro. E a gente precisa fazer um negócio. E hoje, enquanto eu estava passando pela palavra, o Senhor falou muito forte ao meu coração. Porque aqui na parábola diz que aquela mulher, o que ela fez? Ela pegou a candeia, acendeu a candeia, tirou as coisas da casa, ela limpou a casa para procurar. E na hora que achou, ela fez festa. Fez festa por quê? Porque achou. Então eu estou aqui com uma candeia para te ajudar a encontrar o que está perdido aí dentro de você, que não tem permitido você viver todos os planos e projetos de Deus para a sua vida, que tem impedido você de crescer e encontrar em Deus aquilo que Ele tem estabelecido como o melhor, como um plano perfeito, como um propósito perfeito para a sua vida. Eu estou aqui para ajudar a organizar as coisas dentro de você, para que você possa viver e experimentar a grandeza no Deus que o bispo falou na abertura do culto. De um Deus grande, de um Deus poderoso, de um Deus forte. De um Deus que transforma realidades. A sua realidade pode estar difícil tanto que você imaginar. Ele é capaz de te transportar desse lugar para viver a vida plena que Ele tem para você. Sabe esse texto aqui, o caminho para a vida? Você sabe o que é o caminho? Eu entro no caminho para viver uma verdade, para viver a realidade e experimentar a vida de Cristo. A vida que é o Zoe, a vida plena, a vida abundante, a vida eterna. O Senhor nos chama para viver essa vida eterna aqui na terra. A partir do momento que eu falei sim, levantei minha mão e falei para Jesus: Senhor, eu te reconheço como meu único e suficiente Senhor, como meu Salvador. Sabe aquela hora que você falou isso? A sua vida eterna começou naquele momento. Não espere viver a eternidade, viva aqui e agora, guardadas as proporções, porque nós ainda estamos num corpo que é mortal e corruptível. Nós ainda sofremos pelas consequências dos nossos próprios pecados e pelos pecados das pessoas que nos cercam. O seu lugar não é ficar perdido dentro da casa. O seu lugar é na tiara da noiva, preparado para as bodas, para o encontro com o seu rei, com o seu noivo, com o seu Senhor.
O seu lugar é na plenitude do centro da vontade de Deus. O seu lugar é onde Ele escolheu para você viver. O seu lugar não é esse lugar de medo que você tem estado. O seu lugar não é no lugar de depressão onde você tem se encontrado. O seu lugar não é um lugar de ansiedade, não é um lugar de incertezas. O seu lugar é um lugar de certeza de que Deus tudo pode e que Ele pode, Lembra do Thanos? Um dia eu falo sobre o Thanos para você. Mas estalou os dedos. Sabe o que significa o estalar dos dedos? Sabe? Biblicamente falando, é como um piscar de olhos. Vou deixar ninguém curioso, não. É uma referência clara a Jesus Cristo. De alguém que vem dos céus, que num estalar de dedos ou num piscar de olhos, igualzinho, vai levar boa parte da população daqui, vai. A representação de Thanos não é do inimigo. A representação de Thanos é do que Jesus vai fazer. E você torceu para os Vingadores, fala a verdade. Eu também torci, viu, gente? O seu lugar não é nesse lugar de estar perdido. O seu lugar é na noiva do Cordeiro, vivendo a realidade como noiva de vida plena e abundante no Senhor. Mas o que isso tem a ver com Abraão? Então, Abraão já tinha recebido uma promessa de Deus, assim como muitos, se não todos vocês, já receberam promessas de Deus para a sua vida, e essas promessas estão demorando a se cumprir, e eu falo isso também de experiência própria. Esse era um dos motivos que várias vezes eu me perdi dentro da casa. Eu tenho promessas com mais de 25 anos, bispo, esperando para ser cumprido. E você pode estar aí há 5 anos, há 2 anos, há 10 anos, há 15 anos esperando e não ver as coisas acontecerem. Abraão estava desse jeito. Quando ele saiu de Ur, quando ele saiu da casa do seu pai, ele escutou de Deus: vai para um lugar que eu vou te mostrar, e ali eu vou te fazer uma grande nação. Ele já sabia que Sarai era estéril. E ele foi assim mesmo. Só que aqui alguns anos já tinham passado, ele estava ali, perambulando pela terra de Canaã, e ele estava dentro da tenda, e Deus chama assim: ei, Abraão, vamos bater um papo. Sabe o que Deus está fazendo agora com você, nesse exato momento? Ele está falando assim: ei, você que é filho de Abraão, porque todos os que creem, nós somos filhos de Abraão, não é isso que a Bíblia diz? Ei, você que é filho de Abraão, olha aqui para mim. Lembra da promessa que eu te fiz? É o que ele está falando para Abraão. Você sabe essa tenda que você está? Essa tenda, ela está cheia de dúvidas. Essa tenda, ela está cheia de incertezas. Essa tenda está cheia de medos, está cheia de confusão. Essa tenda está te deixando perdido. Ei, sai dessa tenda. Não estou falando para ninguém sair da igreja não, hein? Entenda isso. Ei, sai dessa tenda, desse lugar que você está de meio de confusão. Sai do meio dessas dificuldades que você está encontrando. Vem aqui para fora. Olha para os céus. Quantas estrelas, se é que você pode? E você sabe como que tudo começou? Foi com uma visão e Deus falando com ele através daquela visão. Sabe o porquê? Porque quando a gente está arrumando a casa para procurar a dracma, a poeira levanta. Quando eu estou limpando a casa, a poeira levanta. E poeira nuveia os nossos olhos.
Ela dificulta a nossa visão. E se você tiver alergia, então piora, porque você vai começar a chorar, aí o negócio embaça e vira barro, poeira e água. Só que enquanto eu estou procurando e limpando, eu estou tirando os móveis do lugar. E ao tirar os móveis do lugar, tudo vira uma bagunça. A gente tira a caixa para um lado, tira foto para outro. E de repente eu estou procurando a dracma e acho uma foto que eu estava procurando há mais de 10 anos e não achava. A mulher acha um brinco que já tinha 15 anos que estava perdido. O homem acha aquela meia que ele tanto gostava, que só tinha um pé na gaveta há mais ou menos uns 5 anos. Já viu quando a gente está procurando uma coisa, acha outra? É por isso que a parábola, Jesus diz assim, que ela procurou persistentemente, porque nós temos o costume de procurar, de estar arrumando, achar uma coisa e parar de procurar outra. Porque eu achei, a gente fica tão feliz de achar que está perdido, que o motivo original da minha procura, eu abandono. Talvez aqui nessa noite, tem algumas pessoas que estão perdidas dentro da igreja. Mas tem alguns de vocês que estão com seus ministérios parados, que estão com seus chamados parados. E no meio da procura, nós estamos achando ministérios que estão entulhados e empossados. Originalmente eu não vim para isso. Mas tem vidas que vão ser ativadas nessa noite, porque o Senhor, Ele sempre faz as coisas por completo. O Senhor sempre faz tudo novo de novo, e faz perfeito e faz completo. Tem pessoas aqui com sonhos e projetos parados, engavetados. Final de ano é sempre um encerramento de um ciclo. Consequentemente, o começo de um novo ano é um novo ciclo que se começa. Mas espiritualmente, nós como igreja, nós estamos entrando numa nova estação, numa nova época. Num novo tempo que independe dos anos, independe do cronos, do tempo marcado nosso. E no meio dessa procura, o Senhor está falando assim: ei, eu achei aquele projeto seu, desengaveta ele, porque nesse novo tempo eu vou precisar que isso se materialize, eu vou precisar que isso se concretize, porque a minha igreja vai precisar de parte do que você vai fazer, para que ela possa se levantar, se erguer e se movimentar. E quando eu falo da igreja, eu não estou falando só metodista renovado, estou falando da igreja do Senhor. Quanto mais a igreja com a qual você faz parte. Quanto mais a igreja ao qual você está vinculado, a sua comunidade, a sua família de fé. Essa igreja precisa que você desengavete os sonhos, que você resgate isso e coloque em prática para que ela possa se movimentar, para que ela possa crescer, para que ela possa multiplicar. Isso foi a promessa de Abraão. Ei, sai da tenda, sai do meio da confusão. Eu estou te dando uma visão agora, eu estou te tirando e abrindo a sua visão profética para que você possa enxergar. Começa a contar a grandeza do que eu vou fazer a partir da sua vida. Conta, olha para os céus e conte. Se você conseguir, esse lugar de desespero que às vezes nós nos encontramos, que alguns de vocês nessa noite, nesses dias têm passado. Nesse lugar de incerteza, onde eu não sei se as coisas vão dar certo ou se não vão. Nesse lugar de medo. Eu vou repetir, esse lugar não é seu. Esse lugar não te pertence. Aliás, você não pertence a esse lugar. Além de não te pertencer, você não pertence a ele. Quando nós estamos no meio desse turbilhão, daquilo que tira a nossa visão, a gente precisa sair da tenda. A gente precisa sair da tenda. Foi por isso que Deus falou assim: sai da tenda. Deus deu a visão.
Apareceu em visão para Abraão. Mas para que Abraão pudesse ver claramente aquilo que Deus ia falar, e falou assim: sai desse lugar que você está. Vem aqui para fora. Ei, essa é uma chave para a sua vida. Todas as vezes que você estiver no meio de algo que te tira a visão, de um lugar, de uma tenda que está contaminada, que atrapalha a minha visão, saia desse lugar e vá olhar sob a perspectiva de Deus. Aqui Deus abriu um ambiente profético para que Abraão saísse e visse. E aí Deus ensinou, não ensinou? Aí, passado mais alguns anos, a tenda estava contaminada de novo. Só que Deus já tinha ensinado: sai da tenda e olha para os céus, olha para a terra, conta. Sabe por que o fato de Abraão crer, isso foi acreditado e imputado como justiça? Porque foi um ato de fé. Abraão é o pai da fé, não é? A Bíblia mesmo fala isso. Ele é o pai da fé. A fé tem duas pernas, dois componentes. É a visão e a esperança. O porquê que Abraão foi chamado para olhar para os céus e para a terra? Primeiro era para ver. Olha, né? Olha. Eu vou provar biblicamente para vocês que é visão e esperança, né? Olha e espera acontecer. Ei, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção daquilo que eu não vejo. Mas eu não vejo como? Eu não vejo com os olhos da carne, mas com os olhos espirituais eu tenho que ver. Por isso eu preciso sair do meio da contaminação e olhar para os céus. Eu preciso olhar para a terra para ver a promessa de Deus. E por isso eu trago à memória aquilo que me dá esperança. Nós nos perdemos porque nós perdemos a visão e perdemos a esperança. Eu não sei quantas vezes que eu já passei por isso. Quando eu tiro os meus olhos de Deus, eu vou sempre colocar os meus olhos em alguma outra coisa. Quando eu tiro a minha esperança da promessa de Deus para a minha vida, eu sempre vou colocar a minha esperança em outra coisa, porque a esperança é o ato e a qualidade de esperar algo acontecer. Eu me colocar num lugar onde eu vou esperar acontecer. E é por isso que Jeremias fala: eu preciso trazer a memória, porque senão eu vou perder a esperança. E quando eu perco a esperança na promessa, na palavra de Deus, eu vou colocar a minha esperança no mundo. Eu vou colocar a minha esperança no meu trabalho. Eu vou colocar a minha esperança em mim mesmo. Eu vou colocar a esperança no bispo. Eu vou colocar a minha esperança na pastora Arminda. Eu vou colocar a minha esperança em homens. Eu vou colocar a minha esperança no dinheiro. Às vezes até na Mega Sena da virada. Para que você tem olhado na sua vida nesses últimos tempos? Como que está aí dentro de você? Está tudo organizadinho ou está uma bagunça aí dentro? Como que está a sua mente? Como está o seu relacionamento com Deus? Como está a sua casa, o seu relacionamento com a sua esposa, com o seu marido, com seus filhos, com seus pais, com seus irmãos? Como está o seu relacionamento com a igreja do Senhor? Como está o seu relacionamento com a igreja metodista renovada? Como está o seu relacionamento com a liderança da sua igreja, com o ministério ao qual Deus te confiou? O que está perdido aí dentro de você, que precisa nessa noite ser achado?
que precisa ser colocado uma candeia, que precisa te tirar do lugar. Que o Senhor agora, nesse momento, Ele diz: ei, sai desse lugar e olha para mim. Escuta a minha voz. Tenha discernimento do que eu estou te dizendo agora. Feche seus olhos. Sabe, quando fala das 10 dracmas, o número 10 na Bíblia, ele tem uma certa simbologia. Assim como o 3 tem, como o 7 tem, o 12 tem, o 40 tem. Número 10, ele dá uma ideia de completude, de integralidade, de algo que foi completo, de um ciclo completo. E como aquela mulher, ela remete à igreja do Senhor, para que a igreja esteja pronta para as bodas, é preciso que o ciclo de preparo ele se complete. Mas para que esse ciclo se complete, a dracma precisa ser achada. O Senhor te diz nessa noite: você é uma dracma que está perdida dentro da casa do Senhor. O Senhor fala para alguns grupos de pessoas nessa noite, que tem alguns aqui que são dracmas perdidas dentro da casa do Senhor. O Senhor está limpando para te achar. O Senhor nessa noite Ele está limpando a casa para te achar. Você está perdido não é porque o bispo esqueceu de você ou a pastora Arminda esqueceu de você. Você está perdido por outros motivos. O Senhor nessa noite Ele está te pegando pela mão e está falando assim: meu filho, minha filha, eu estou te vendo. Eu sei onde você está e eu quero te levar para um lugar muito melhor do que esse que você está. Você está escondido a meio à poeira, em meio à terra, debaixo de uma cama, debaixo de uma cômoda, muito bem escondido. Às vezes atravessado, às vezes com o pé em cima, atrapalhando. Nessa noite eu quero te tirar desse lugar que você está. E assim como aquela candeia está iluminando, eu quero te usar como uma candeia flamejante, para iluminar outras pessoas a encontrarem o seu caminho também. O seu testemunho vai servir de cura e de transformação para muitas vidas. Mas ao mesmo tempo o Senhor diz nessa noite que tem um outro grupo de pessoas que estão com seus sonhos, com seus projetos e seus ministérios engavetados, perdidos dentro da casa. E na busca dessas dracmas perdidas, foi encontrado você com esses sonhos, com esses projetos e com esse ministério paradinho. O Senhor está chamando você também, porque a candeia também te achou. Sai desse lugar que você está também. Porque eu estou muito interessado em realizar esse sonho, esse projeto. Eu estou muito interessado em fazer com que esse ministério ele floresça, que ele frutifique. Inclusive seu, bispo. Inclusive projetos seus. Existem pessoas aqui, um terceiro grupo, que estão com a sua visão anuviada. Está com dificuldade de enxergar que a sua fé foi esmorecida, porque perdeu a visão ou perdeu a esperança, se não os dois. E o Senhor diz para você: olha para mim, sai da sua tenda.
Sai da sua tenda. Sai da sua tenda. Sai da sua tenda e vem para o lugar que eu vou te mostrar aqui. Sai da sua tenda e dá uma olhadinha para aquilo que eu já te falei e para que nessa noite eu estou renovando no seu coração. Veja o que eu já fiz na sua vida, veja do lugar que eu já te tirei e onde eu te coloquei hoje. Mas saiba de uma coisa, o que eu tenho ainda é muito mais do que isso que você está vendo, que você já viu e já experimentou. Queridos, permaneça com seus olhos fechados, por favor. Para esses 3 grupos de pessoas, o Senhor te diz nesse momento: sai da sua tenda. Sai da sua tenda. Eu vou repetir: sai da sua tenda. Por que eu pedi para ficar de olhos fechados todo mundo? Para não constranger ninguém. Porque tem pessoas que precisam fisicamente sair da tenda como um ato profético. Pelo tempo que eu conheço o bispo, eu sei que eu posso falar um negócio aqui. Você é livre para fazer esse movimento. Se quiser vir à frente, se quiser só ficar em pé, se quiser ajoelhar onde você está, se quiser ajoelhar no altar, se quiser ir para o fundo, mas mova do lugar onde você está. Jesus está falando com você: sai da sua tenda. Sai do lugar onde você está, porque eu quero te tirar do meio dessas densas nuvens que estão te atrapalhando a enxergar o meu plano original para você, que estão te impedindo de viver e experimentar aquilo que Deus, o Pai, reservou para a sua vida. Espírito Santo, eu te peço que agora o Senhor confirme essa palavra. Eu te peço, Espírito Santo, que o Senhor toque no coração de cada um dos teus filhos que estão aqui nessa noite. Que de alguma maneira o Senhor fale, que o Senhor queime, que o Senhor incendeie aquele fogo que está dentro de mim queimando, que não cessa, que nesse momento ele comece a queimar a vida dos meus irmãos, e que eles entendam, aqueles que estão perdidos, aqueles que estão com a sua visão distorcida, que perderam a esperança, e aqueles que estão com outras coisas perdidas, com seus sonhos perdidos, com seus ministérios perdidos e travados, inoperantes ou pouco frutíferos. Confirma essa palavra. Haja com liberdade no coração do teu povo, dos teus filhos. E enquanto esse louvor vai sendo ministrado, sinta-se em liberdade. Sinta-se em liberdade para quê? Para sair da sua tenda. Sinta-se em liberdade para se mover. Sinta-se em liberdade para falar para Deus: Senhor, eu estava perdido. Realmente, Senhor, meu ministério está parado, meus projetos estão parados. Sai de tua tenda, ó filho meu, te mostrarei a areia do mar. Sai de tua tenda, ó filho meu. Se o Senhor falou com você, se coloque em pé, se ajoelhe, fique à vontade, querido. Será que pode voltar? Será que pode imaginar tudo aquilo que sonhei para ti, filho meu?
fizeram para ti, filho meu, minha bênção será sobre ti. Uma nova história Deus tem. Um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Uma nova história. Cante para Ele, diga isso para Ele. Diga nas regiões celestiais que uma nova história Deus tem para você. Um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Pai, ouça, Senhor Deus, a oração dos teus filhos nessa noite. Pai, aquele que estava perdido foi achado, e por isso há grande festa nos céus por causa disso, por causa daquele que estava perdido e foi se achado, por causa daquele que tinha perdido a sua visão, a sua esperança. Pai, batiza, Espírito Santo, batiza com esperança novamente o coração dos teus filhos. Restaura as visões, restaura as visões. Pai, dê sonhos, dê visões novamente aos teus filhos. Reescreva essa história, transforma realidades. Eles entram de novo no caminho do Senhor, para que possam viver a realidade do seu zoe, da sua vida plena, da sua vida abundante, de um sonho que não estava perdido, mas que agora foi achado, de uma vida que antes estava perdida, mas agora está achada, de uma realidade que parecia tão distante, mas que agora se faz presente. Dê um sinal, Senhor Deus, dê um sinal nesses dias para eles. Dê sonhos, dê visões, fale, confirme, queime no coração, para que eles possam, Senhor, experimentar essa realidade desde já, para a glória do nome de Jesus, para a glória do nome de Jesus. Erga a sua voz e declare que uma nova história Deus tem pra mim. um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca, te abençoar. Uma nova história. Uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo